A pregação hoje é na série de Jó, nós vamos dar continuidade no capítulo 9 de Jó. E o tema da pregação hoje é: Deus parece longe? Está te faltando um mediador. Se você está passando por medo, impotência, desespero, amargura de espírito, se sente injustiçado com confusão, se sente angústia ou ansiedade, se sente humilhado ou se sente com solidão, e deseja profundamente um desejo de alívio, essa pregação você precisa ouvir. E para isso, então, nós vamos dar sequência na série de Jó, fazendo a leitura do capítulo 9. E assim diz a palavra do Senhor. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que é assim, mas como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande de poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes. Sei que saibam que ele, na sua ira, os transtorna, que move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmeras do sul? Quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar, as maravilhas tais que se não pode contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe responderei eu, ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que desse ouvido às minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se trata de força do poderoso, ele dirá: Eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo: tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, então quem é? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não virão a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, por bem sei que não me terás por inocente. Serei condenado porque, pois, trabalhei eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com o cáustico, mesmo assim me submergirás no lobo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós, ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Amém. É uma passagem longa, de 35 versículos. Na primeira leitura, é um pouco difícil entender o que está sendo dito aqui, é uma resposta de Jó que nós vamos ver agora há pouco, mas ficará claro como o cristal. E ficará claro essa passagem para nós dentro desse tema. Deus parece longe? Está faltando um mediador. Esse é o tema da nossa pregação de hoje.
Vamos fazer uma breve revisão do que está acontecendo, do contexto, porque o contexto é maravilhoso para nós entendermos o que está acontecendo. Muito bem. Então nós vimos que Jó, desde o início, não pecou, passou por tudo que ele passou, perdeu seus filhos, seus bens, todos o que ele tinha, ficou doente, esperando a morte, e chegam os seus amigos. O primeiro amigo ele faz, depois que Jó começa a abrir seu coração, reclamando e perguntando por que que Deus estava fazendo aquilo com ele, se ele ter feito nada de errado, ele começa com a teologia da meritocracia, né? Da teologia do mérito, que é o que nós já temos visto se mostrando espiritual, tendo visões. E, ao terminar a resposta, Jó responde. Depois vem o segundo amigo, Bildade, que dá a mesma sequência do que ele faz, havia dito, da teologia da, da, do mérito. Ou seja, se você faz algo de bem, você receberá o bem de Deus. Se você faz algo de mal, você receberá o mal. Então, logo, partindo desse princípio, se Jó está recebendo o mal, é porque ele pecou. Então, o grande argumento dos amigos de Jó para com Jó é: Jó, você pecou, você está errado. E Jó argumenta dizendo: não, eu não fiz nada. E é isso que nós temos visto até aqui. E no último capítulo, no capítulo 8, nós vimos então Bildade falando para Jó: Jó, se corrija, se posicione, que o Senhor vai te tirar da situação que você está. Então, nós vimos na última pregação dessa série que Bildade, e ele faz, não considera que o homem precisa de um mediador, que o homem por si só consegue ser justo. Se você fizer o que é certo, Deus vai te abençoar. E a questão é esta: o homem pode ser justo diante do Senhor, simplesmente pelo que ele faz? Então é isso que nós vamos abrir esse texto, agora do capítulo 9 de Jó, e ver como é que Jó responde a essa questão. E aqui eu diria que pode ser um dos clímax do livro de Jó, é justamente o capítulo 9, e nós vamos ver então os detalhes disso. Vamos começar então no capítulo 9, versículo 1, onde Jó vai concordar com o que Bildade havia dito a respeito de buscar a Deus, né, de realmente da justiça de Deus, a grandeza de Deus, mas vai então confrontar a questão da teologia do mérito, que na última pregação eu havia dito que o fato de Jó ser amigo de Elifaz e Bildade, ele tinha, em certo ponto, a mesma mentalidade da visão de Deus. Se eu faço bem, eu vou receber o bem de Deus. Mas Jó estava fazendo tudo certinho e agora vem o mal, e não qualquer mal, vem o mal devastador. Então imagine na cabeça de Jó interpretar Deus dentro dessa visão teológica de Deus, dessa concepção de Deus. Ele entra em parafuso, os seus amigos entram em parafuso, e aí começa um grande confronto. Quer dizer, eu não fiz nada de errado e estou recebendo tamanho peso do juízo de Deus. Por quê, Deus? E é isso que nós vamos ver, a quebra dessa ruptura, dessa mentalidade que Jó tinha e que agora ele tem que confrontar os seus próprios amigos com essa mesma mentalidade. Vamos ver o que Jó diz? Versículo 1. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que é assim. Ou seja, ele concorda com Bildade. Que Bildade fala assim: olha, Deus é santo, Deus é grande, Deus é maravilhoso. E se você fizer o certo, Deus vai responder o certo, vai ser bondoso com você. E em parte, isso é verdade. Isso é verdade. Por quê? Então Deus vai me trazer o mal porque eu estou fazendo o que é certo? Não, né? Mas é isso que nós vamos entender com mais cuidado aqui. Mas, ao mesmo tempo que Jó concorda com humildade, ele fala: sei que é assim, mas aí então agora a ruptura da teologia do mérito. Como pode o homem ser justo para com Deus? Ou seja, Bildade ele está dizendo o seguinte: Jó, você errou, se corrija, seja justo que o Senhor vai tirar você dessa condição. E Jó fala assim: não, eu não fiz nada de errado. O que eu preciso fazer? E mesmo, e aí é o que nós vamos ver aqui agora, e mesmo que eu fizesse tudo certo, eu ainda assim não seria justo perante Deus. Esse é o grande ponto, né? Então, na mentalidade natural do homem, as pessoas pensam que elas fazendo o que é certo, sendo bonzinha, fazendo caridade, elas têm crédito com Deus. E Deus tem que abençoar elas porque elas estão fazendo dentro da concepção delas, de justiça, né? E mesmo que o homem pudesse fazer o que é certo, ele não seria justo porque o homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. Então é isso que nós já vimos no último capítulo de Jó, o capítulo 8, que a lei não foi nos dada para nos dar confiança, mas foi dado para tirar toda a confiança de nós mesmos.
Então não tem como eu me respaldar em mim mesmo e falar, eu estou fazendo certo, eu estou bem com Deus e está tudo certo. Não tem como você se justificar pelo que você faz. E essa é a questão que Jó faz. Bom, eu estava fazendo tudo certo, mas eu posso ser tido como justo diante de Deus? Como pode o homem ser justo para com Deus? Então é essa ruptura que Jó agora, na prática, está entendendo, está contra-argumentando os seus amigos, e então nós vamos ver que para Jó é uma grande dificuldade, mas Jó vai chegar no ponto onde Deus quer levar ele. Então, todo esse processo desse problema que Jó tem passado, Deus tem um objetivo com Jó, certamente com seus amigos, mas com Jó especificamente, com a ruptura dessa visão teológica, dessa visão de um Deus muito pequeno, que é um Deus criado à base da mente do homem. Então, Jó começa a falar assim: olha, eu não posso ser justo diante de Deus. E aí ele vai argumentar dos versos 3 ao 13 a respeito da grandeza de Deus. Veja só, Jó era um homem temente ao Senhor e ele tem a concepção da grandeza de Deus. E isso vai ficar nítido aqui, que é o que ele faz e Bildade vem falando para ele, da grandeza de Deus. E ele confirma, sim, isso é verdade, Deus é grande. Então vamos ver qual que é a visão que Jó tem a respeito de Deus, da grandeza de Deus. Ele entende isso, veja só. Jó entende a grandeza de Deus, a sua majestade e governo, dos versos 3 a 13. Vamos fazer a leitura e vamos ver o que ele fala. Olha, se quiser contender com ele, nenhum de 1000 coisas lhe poderá responder. Ou seja, o que eu posso responder com Deus? Eu não tenho que argumentar com o Senhor. Ele é sábio de coração, grande poder. Quem pode, então, questionar a Deus e ter paz? Versículo 5. É ele que remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna, que move a terra para fora de seu lugar, cujas colunas estremecem. Esse é o Deus que ele entende. Que fala ao sol, e este não sai, e às 7 estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a ursa, quer dizer, a ursa, o Órion, o sete estrelo e a recâmara do sul, são todos terminologias do cosmos, né, das estrelas, dos céus. E versículo 10, fez grandes coisas que não se pode esquadrinhar, e tais maravilhas que não se pode contar. Ou seja, Jó tem um claro entendimento da criação do que Deus fez e que isso revela a grandeza de Deus e a sua majestade. Versos 11, eis que ele passa por mim e não vejo, segue perante mim e não percebo. O que Jó está falando assim? Ele é grande demais, e mesmo que eu veja a sua tão grande criação, ainda assim não posso contemplá-lo. Olha só a dimensão da compreensão do que Jó tem de Deus. Eis que arrebata a presa. Deus, ele dizendo, né, que Deus agindo com relação à natureza. Quem o pode impedir? Que ele dirá? Que fazes? Ou seja, aqui nesse versículo, Jó mostra claramente que agindo Deus, é o que vai falar em Romano, quem o impedirá? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Como que eu posso argumentar com Deus? Ele tem todo o poder dos céus e da terra. Ele é o Senhor, ele é o Criador dos céus e da terra. E versos 13. Agora veja só, presta atenção aqui. Deus não revogará a sua própria ira. O que Jó está falando? Olha, Deus é o Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, ele tem todo o poder. Se ele decidir algo, quem vai poder mudar a mente dele? Quem vai chegar diante do Criador de todas as coisas e questioná-lo e poder mudar a mente dele? Ninguém. E se ele decidiu castigar alguém, quem vai poder mudar essa questão? Porque se uma vez que Deus revoga uma ira, um castigo para um homem, quem vai poder revogar? E é isso que Jó está dizendo. Falou, olha, Deus é grande demais. E eu não sou justo para me apresentar diante dele. E é isso que Jó está apresentando, mostrando a clareza do entendimento da grandeza de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui, muito importante, que as pessoas compreendem, às vezes, a grandeza de Deus, mas mesmo assim não se submete ao Criador. Então as pessoas entendem, tem uma energia, um Deus que criou, minha vida é dele, tudo, né? As pessoas dizem, né? Muito Deus fala de uma forma genérica, reconhece o poder do Criador, da criação, mas não se submete ao Criador. Não é o caso de Jó aqui. Jó reconhece e ele se humilha perante o Senhor, e ele agora vai falar um pouquinho da sua pequenez. Então, toda a contemplação da majestade, da glória de Deus, nos leva a nos ver pequeno.
Se um homem vê a glória de Deus, entende a criação, estuda a ciência, estuda, né, toda a criação de Deus, na matemática, na ciência, na biologia, é uma coisa fantástica, mas não se quebranta, esse de fato não entendeu o que que é a glória de Deus e a grandeza de Deus. Jó, porém, ele vê essa grandeza de Deus e ele vê a sua pequenez. Vamos ver o que que ele diz aqui nos versos 14 e 16? Então, como eu lhe poderei responder? Ou seja, Jó está mostrando que a simetria, a diferença entre ele e Deus é enorme, porque ele é a criatura pó, que tem poucos dias, é o que ele vai falar mais à frente, e o Senhor da glória que criou tudo. Como que ele vai poder chegar diante de Deus e argumentar? Então é isso que ele vai falar no verso 14. Como lhe poderei responder? Ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Não tem como eu argumentar com Deus. Versículo 15. A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe poderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ou seja, ele entende que mesmo se ele tentasse praticar tudo o que é certo, mesmo assim, entendendo a grandiosidade de Deus, ele não tem como se apresentar diante de Deus argumentando. Ele pediria o quê? Por misericórdia. Porque ele entende essa diferença entre o Criador e a criatura. Veja só, isso não é comum. As pessoas acham que porque elas cresceram numa família certinha, fazem tudo certinha, pagam imposto, criam os filhos, elas acham que elas têm direito. Que elas têm direito de cobrar Deus e se acham vítima das situações e não se submete às questões difíceis que Deus coloca na vida delas. Não é o caso de Jó, apesar que ele vai reclamar um pouquinho mais à frente, nós vamos ver. Então, Jó tem a visão clara da grandeza de Deus e da sua pequenez. E é isso que ele vai expressar aqui no versículo 15. No versículo 16, ele fala assim: ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. No sentido que ele é indigno, né? É isso que ele está falando no versículo 16. E Jó prossegue no versículo 17 a 20, dizendo que ele se sente injustiçado. Veja só, ele fala que ele se sente injustiçado de uma forma bem sutil, mas não tem como se justificar. Porque, de fato, Jó não pecou para receber tudo aquilo que ele está recebendo de Deus. E ele vai reclamar, bem sutilmente, que é o que está lá no nosso íntimo, ou seja, quando nós recebemos, é o que Jó fala, quando a sua mulher fala assim para ele, como você permanece fiel depois de você passar por tudo isso? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele torna para ela e fala, não, como Lucas fala, tu receberia o bem e também não receberia o mal? Mas agora que ele está recebendo o mal, ele está reclamando. E é o que ele vai fazer agora. Vamos olhar aqui comigo o versículo 17. Olha só a situação de Jó. Não é uma situação leve. Olha só o que ele diz. Versículo 17. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Ou seja, o que Jó está recebendo de Deus é pesadíssimo. Mas ele fala assim: eu não tenho nenhum motivo para estar recebendo essa causa, essa tribulação. E ele prossegue: não me permites respirar, antes me farta de amarguras. O que Jó está passando não é leve. Se nós passássemos 1% de Jó, a gente estava em desespero. Tamanha é a tribulação de Jó. E ele está expressando isso, da dor que ele está passando, da sua angústia, da sua falta de esperança por vida. Todos esses sentimentos que a gente experimenta quando a gente está numa dificuldade. A gente fica pequeno, a gente se sente desprotegido, a gente fica sem esperança, amargurado, triste, e procurando entender o que está acontecendo com a gente na tribulação. E é isso que Jó está passando. Então, se você está nessa situação, olhe para a vida de Jó e aprenda com a vida de Jó, porque Jó vai trazer aqui uma saída para você e para mim. Olha só, ele prossegue dizendo assim: se trata de força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Eu não gostei muito dessa versão em português, e eu vou fazer aqui uma tradução do inglês que fala assim: se eu contestasse em força, olhe, ele responda: o Senhor é o Todo-Poderoso. Se é uma questão de justiça, quem poderá questioná-lo? Isso seria uma outra tradução desse versículo 19. Né? Aqui ele está falando o seguinte: como é que eu posso responder a Deus? Ele está reafirmando novamente: eu não tenho como me apresentar diante de Deus nessa situação. No versículo 20, ele vai dizer: ainda que eu seja justo, minha boca me condenará.
embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Novamente, ele se vê pequeno, porque mesmo que ele cumprisse a lei de Deus na sua prática de vida, ele sabe que por pequenas palavras ele pode ser condenado, porque a gente é imperfeito. E mesmo que ele faça tudo certo, ele será tido como culpado, porque quem pode se apresentar diante de Deus e dizer, eu sou justo? Ele compreende isso. E aí ele continua nos versos 21 a 24, dizendo assim, que Jó afirma a questão que ele não tem nada de errado, que ele é justo, e questiona o governo de Deus. Presta atenção nisso. É aqui que ele começa a reclamar um pouquinho mais intensamente. Ele fala assim, eu sou íntegro. Em que sentido que ele está falando? De tudo aquilo que está nas minhas mãos para fazer, conforme o que eu conheço de Deus, eu tenho feito. E aí entra a questão daquilo que eu falei na última pregação, que ele se antecipava aos pecados dos seus filhos e sacrificava. Ou seja, dentro da visão que ele tinha, do mérito que ele poderia receber de Deus em fazer o bem, ele se antecipava para que não viesse nenhuma calamidade dos seus filhos, ele já se antecipava, já fazia o sacrifício para evitar que viesse o mal. Ou seja, Jó tinha sim a teologia do mérito na sua cabeça. Ele, então agora ele está em parafusos. Por que que eu estou recebendo tudo isso se eu não fiz nada? Então ele está dizendo, eu sou íntegro. Ele continua falando assim, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Ele continua, no versículo 22, para mim tudo é o mesmo. Digo, tanto destrói, aqui é onde reclama, porque ele está dizendo o seguinte, no versículo 22, que o Senhor destrói tanto, quer dizer, Deus castiga tanto o justo como o perverso. E ele fala assim, sem qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Ele está dizendo o seguinte aqui, que o Senhor ri da sua criatura e ele está castigando tanto o justo como o injusto. E aí no versículo 24, a terra, ó, que é uma reclamação, a terra está entregue nas mãos dos perversos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu era justo, estava fazendo tudo certo, e estou nessa calamidade. Mas olha o ímpio lá, o ímpio lá, o outro ímpio, eles estão se dando bem. Eles estão sem juízo. Então parece uma certa reclamação de Jó, falando assim, poxa Deus, eu que estou fazendo tudo certo, estou nessa condição, e o fulano, o Beltrano, que é tudo pervertido, mas tá cheio a terra. Veja, não é a mesma coisa que a gente vê hoje? Você olha para sua vida, você fala assim, poxa, eu estou passando por um perrengue aqui, mas olha tantas pessoas fazendo coisas erradas e estão aí viajando, comprando, esbanjando, mostrando na internet, mostrando que come picanha com ouro, e faz, e compra jatinho, e estão se dando bem, tudo à base do roubo, da mentira, do engano. E Deus não está vendo tudo isso? É mais ou menos isso que Jó está dizendo. Só que o ímpio, de fato, vai ser muitos que vão fazer o que é errado e não vão receber correção porque são filhos bastardos. Filho bastardo não recebe correção. Mas os que são de Deus têm um caminho diferente. E só pela palavra de Deus, conhecendo a aliança de Deus e o caráter de Deus, o homem consegue compreender os caminhos de Deus e discernir a sua vida. Então, não entrar em parafuso e descansar nos propósitos de Deus. E é esse o trabalho que Deus está trabalhando exatamente em Jó, para que ele entenda esses caminhos e venha a ser diferente da visão que ele tem de Deus. Que ele vê como seus amigos, um Deus do mérito. Eu faço para Deus e Deus faz para mim. Não é assim que Deus age. Deus é Senhor. Ele faz as coisas conforme o seu plano e ele não nos deve resposta alguma, que é exatamente isso que vai acontecer no livro de Jó. Deus não responde às questões de Jó, nenhuma delas. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele fala, falei de coisas que não conhecia. Então existe uma ruptura, é essa ruptura, o grande trabalho que Deus está fazendo no coração de Jó. E é essa ruptura que Deus trabalha nas nossas vidas, para que a nossa visão e a nossa compreensão de Deus mude, e a nossa vida mude também, dentro da compreensão da grandeza e da glória de Deus. Então ele vai dizer o seguinte no versículo 4, olha, até está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes da terra, ou seja, os juízes não fazem justiça, né? Se não é ele o causador disso, então quem é? Ele está questionando, é Deus que está ordenando todas essas situações. É isso que ele está falando no versículo 24. E agora Jó vai expressar a brevidade da sua vida. Então no versículo 25 ele vai dizer, os meus dias foram mais velozes do que um corredor.
fugiram e não virão a felicidade. Veja só, depois de reclamar um pouquinho de Deus, ele está falando assim: olha, eu vou passar rápido, eu sou um sopro. Daqui a pouquinho eu já não estou mais aqui. Minha vida é breve. E ele continua, olha, versículo 26. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar de tristeza e ficarei contente. Veja só, olha só o que ele está falando no versículo 27. Se eu fizer de conta que não está acontecendo nada, vamos esquecer isso. Vamos passar um pano e vamos fazer que não está acontecendo nada. Olha o que ele fala. Ainda assim, versículo 28. Todas as minhas dores me apavoram. Ou seja, não tem como fechar os olhos, porque ele está sentindo a dor. É na pele dele, é nos sentimentos. Perder 10 filhos é uma dor terrível. Perder os bens e todos os servos também, mas perder a sua família, mas mais do que isso, ele está sofrendo na pele, com doença. Então não tem como passar um pano quente sobre isso. E ele fala, porque bem sei que não me terás por inocente. E aí é o que ele fala, eu não tenho feito nada de errado, mas o Senhor não tem me tido por inocente, porque eu estou passando por isso. E aí, Jó vê a sua autojustiça ir para o ralo. Olha só a quebra do paradigma aqui. Olha só o que Jó vai falar. Serei condenado porque, pois, trabalho eu em vão? O que ele está falando aqui? Tudo que eu tenho feito da minha justiça, do meu sacrifício pelos meus filhos, da minha retidão, eu andava certo, tudo que eu estava fazendo, foi em vão o que eu tenho feito? E eu vou ser condenado fazendo o que é certo? Veja só, isso aqui é o arminianismo, tá? Que acha que é ele que decide, é ele que escolhe. E isso aqui está sendo rompido, quebrado exatamente nesse questionamento. Ou seja, eu não tenho condições, porque eu tentei fazer de tudo e está dando tudo errado. E outra, Deus é tão grande que eu não tenho nem como questionar. Eu não tenho ninguém para interceder por mim. Então aqui é a ruptura. Eu não tenho condição. Tudo que eu fiz não valeu de nada. É isso que ele está falando. Eu vou ser condenado? Foi em vão que eu fiz o trabalho? E aí ele vai falar no versículo 30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Ele está dizendo, ressaltando novamente, mesmo que eu faça de tudo, ainda diante da santidade e da grandeza de Deus, não serei justo. E agora vem a grande pergunta crucial e o ápice desse capítulo, que é o que eu e você precisamos entender profundamente. Jó já tem dito, quem será justo diante de Deus? Ele é grande, e todo o meu esforço de fazer a justiça jamais vai me fazer justo para que eu argumente com o Senhor. Então ele vai fazer a seguinte pergunta: porque ele, Deus, não é homem como eu, ou seja, ele vê essa diferença. A quem eu responda, vindo juntamente a juízo, ou seja, Deus não é como eu. E eu estando diante de Deus em juízo, o que ele fala? Não há entre nós um árbitro, ou seja, um mediador. Não tem ninguém para interceder por mim, que põe a mão sobre nós dois, ou seja, eu preciso de um mediador. É essa a conclusão que Jó chega, que Deus quer que Jó chegue, e ele está chegando. Ele fala assim: eu preciso de um mediador. Eu preciso de alguém que entre eu e Deus possa interceder por mim diante de Deus, porque eu não posso chegar, ele é grande demais, e mesmo que eu me apresente com todas as minhas obras, ainda é impuro. Eu preciso de um mediador e eu não tenho. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho é exatamente isso. Quando Deus nos mandou Cristo, Deus nos mandou a providência para que eu e você, assim como Jó, pudéssemos nos apresentar diante do trono da graça. Não como condenados. Por quê? Porque o nosso mediador foi condenado por nós. Não como culpado, porque a culpa que estava sobre nós foi lançado em Cristo Jesus na cruz. Mas agora, como filhos, somos recebidos pela obra perfeita, que nós somos justificados pela obra de Cristo. E agora nós podemos adentrar na presença do Pai, apresentar as nossas mazelas, sermos perdoados e transformados pela obra de Cristo, porque nós temos um mediador. E esse mediador é Cristo Jesus. Aleluia.
Ele é o novo e vivo caminho que nos faz agora responder essa questão: como o homem poderá ser justo diante de Deus? Nenhum de nós, mas nós somos justos, declarados justos pelas justiças que recebemos de Cristo Jesus. A justiça de Deus nos foi imputada. Agora eu sou justo não por causa dos meus méritos e das minhas obras, mas por causa da obra perfeita de Cristo que me declarou como justo e inocente e sem culpa. E essa é a salvação de Cristo, que agora nós não iremos mais para o inferno e seremos agora castigados profundamente aqui na terra, mas nós teremos a redenção em Cristo, no perdão aqui e na glória eterna com Deus, e viver eternamente com Deus. Agora nós somos chamados filhos, e isso é o Evangelho. Temos agora acesso ao Pai. E esse peso, essa carga que nós carregamos em nós, do fardo do pecado, está lançado ao pó. Somos libertos do pecado, recebemos o Espírito Santo de Deus, Deus habita em nós e agora nós somos um com Cristo. Aleluia! Para que agora nós possamos entrar na presença de Deus e dizer: Abba, Pai. Aleluia! Esse é o Evangelho. E esse é o trabalho que Deus está mostrando para Jó, para que ele conhecesse a necessidade de Cristo e certamente cresce na promessa do mediador que Deus haveria de prover e pudesse ser salvo por meio de Cristo, mesmo no Velho Testamento. E então ele fala assim, olha, versículo 34, tire ele a sua vara de cima de mim. É exatamente isso que Cristo faz. A vara que estava sobre o nosso pescoço para condenação aqui na terra e no inferno foi tirado por meio de Cristo. E agora ele fala assim, versículo 34, e não me amedronte o seu terror. Ou seja, Deus tirou o terror, o pavor do pecado e nos trouxe o temor de Deus. Aleluia. E ele fala assim, versículo 35, então falarei sem temer, do contrário, não estarei em mim. Ou seja, a salvação do mediador que nós temos em Cristo Jesus nos tira o pavor do pecado e nos dá o temor a Deus agora para falar com Deus por meio da oração, por meio de um relacionamento íntimo. E isso é o Evangelho. É entender a nossa necessidade de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Não há Evangelho sem Cristo. Não há adoração sem Cristo. Não há perdão sem Cristo. É tudo pela obra de Cristo. E é por isso que nós gloriamos em Cristo Jesus. Por isso que vai falar em Gálatas. E não sou digno de gloriar em nada, exceto em Cristo Jesus. E essa é a única glória que nós temos e a maior glória que nós poderíamos ter, que é ter Cristo como nosso Salvador e nosso Redentor. Deus parece longe? Está faltando mediador. Existem duas condições aqui. Há pessoas que estão passando por situações terríveis e está precisando de um Deus de perto. Há pessoas que recorrem a profetas, à igreja, querendo uma resposta rápida, e procuram um intermediário no homem, numa religião. Só que um homem e uma religião não vai te dar a resposta. A única pessoa que vai te dar a resposta é Cristo, é ir a Cristo, é ir na palavra, dobrar seu joelho no quarto, fechar a porta e orar a Ele diretamente. E falar, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha alma, da minha vida e me salva. Isso para quem não conhece Jesus. Mas há pessoas que conhecem a Deus e que se esqueceu que o mediador é Cristo. E também está buscando Deus, porque está se sentindo longe, busca na religião, busca na tradição, busca em homem, busca em profeta, e essas pessoas não te darão a resposta, porque o seu mediador é Cristo. A sua confiança tem que estar em Cristo, não no dinheiro, não na religião, não na denominação, nem na sua percepção de Deus, tem que ser em Cristo, na sua palavra. E se você não tem a compreensão verdadeira de Deus, como nós não temos, Deus certamente nos permitirá passar por muitas tribulações, para que eu e você tenha a compreensão definitiva de que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos buscar mais a Deus, mais em oração, mais a sua palavra, para que nossos olhos se abram e vejam a sua glória e viva para Cristo em todos os âmbitos da nossa vida. Amém? Vamos orar. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you, Jesus. There is a reason why I love you like I do. This is not out of my heart. Something happened to me that made my soul be alive to see
the devil, but Christ